Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, nada melhor do que terminar e iniciar um ano sobre as bênçãos de Deus e sobre o olhar materno da Virgem Maria. Olhando o ano que termina e o outro que se inicia daqui a alguns instantes, nós vamos fazendo uma avaliação e percebemos que muitas coisas se realizaram, fizemos muitas coisas, muitas outras deixamos de fazer e muitas outras ainda restam a fazer. E é nesse momento que nós devemos assumir uma atitude de gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da vida, pela sua graça, pelas pessoas que caminharam conosco durante esse ano que está terminando. Gratidão a tantas pessoas que se colocaram a caminho. Também o momento de pedirmos perdão. Perdão pelas vezes que nós falhamos, pelas vezes que nós não fomos capazes de colocar em prática o projeto de Deus. Sobretudo, pelas vezes nós não vivemos o amor fraterno. Também um momento de prece. Pedir a bênção de Deus sobre nós e sobre o ano que vai iniciar. E as portas de um novo ano, elas se abrem com essa liturgia solene da Santa Mãe de Deus, Maria, a discípula fiel do Pai, e o Dia Mundial da Paz. A festa da Mãe de Deus é a nossa festa. A festa da Mãe de Deus lembra um título que Nossa Senhora recebeu, Theotokos, que foi dado no concílio de Éfeso, no ano de 431. E celebrar hoje Maria, Mãe de Deus, é um convite para que nós possamos contemplar com o olhar mariano, com o olhar de Maria, o menino recém-nascido em Belém, o autor e o Senhor da nossa paz. Portanto, a solenidade da Santa Mãe de Deus é esse olhar materno de Maria sobre cada um de nós, seus filhos e filhas. O Dia Mundial da Paz. A paz é um convite, é um chamado que Deus nos faz. É tempo da gente reconstruir os laços fraternos que nos unem. Quantas vezes
esses laços fraternos, eles foram desfeitos ao longo desse ano que está terminando. E às vezes esses laços de fraternidade, de amizade, eles são quebrados por coisas tão banais. A gente rompe com o outro, talvez por causa de ideias, por causa de uma posição. Isso pode ser superado e deve ser superado. Em vez de muros que nos dividem, a gente vai construindo muros. É preciso construir pontes que nos unem. Dia Mundial da Paz. O Papa Francisco escolheu um tema para esse Dia Mundial da Paz de 2024, que é a inteligência artificiais e a paz. Ele nos lembra que o progresso da informática, das novas tecnologias digitais, já produzem no meio de nós profundas transformações. E segundo o Papa Francisco, essa expansão dessas novas tecnologias devem ser acompanhadas de forma adequada de responsabilidade. Porque a liberdade e a convivência pacífica, elas estão ameaçadas. Porque às vezes essas novas tecnologias, elas alimentam em nós o egoísmo, o interesse próprio, a ânsia do lucro, do poder. Por isso que afirma o Papa Francisco, que é necessário um olhar muito especial e orientar as novas pesquisas para que elas possam construir a paz, o bem comum, estar a serviço da vida. Por isso que esse olhar, do Papa Francisco sobre essa realidade dessas novas tecnologias, inteligências artificiais e paz. Todas as novas tecnologias devem nos ajudar a trilhar os caminhos da paz, nos lembra o Papa Francisco. Os textos bíblicos da liturgia de hoje lembram algo muito especial para nós. A nossa primeira leitura do livro dos Números nos fala da bênção de Deus. Bênção é vida. Bênção é paz em abundância. Esse texto nos fala da origem da bênção de Moisés a Arão. Durante todo o tempo que o povo caminhou pelo deserto, esse povo carregou dentro dele uma chama de esperança, de que algo melhor, um futuro melhor, estava por vir. E esse futuro iria acontecer com as bênçãos de Deus. Por isso que no texto de hoje, o verbo abençoar, ele aparece várias vezes no texto. Ele aparece por 3 vezes no início do texto. Porque no centro está Deus. Deus que abençoa e guarda o seu povo. Um Deus que protege, que conduz, que garante paz a este povo. Um povo sedento, como nós também vivemos sedentos, sedento de paz, sedento de vida. E esse Deus deixa brilhar a sua luz, a sua face, sua presença protetora, mostrando o seu rosto. Deus comunica a plenitude, a paz. Só Deus pode realmente abençoar. Mas nós somos continuadores dessa bênção, invocando o nome dele. Deus abençoa, mas ele abençoa, nós podemos ser portadores dessa bênção, abençoando em nome dele. Por isso, quando nós pedimos a bênção,
O que nós escutamos? Deus te abençoe. É Ele que te abençoa. Quando nós dirigimos ao nosso pai, uma mãe, bênção, Deus te abençoe. Quando nós pedimos uma bênção, a resposta sempre é Deus te abençoe. Abençoar é Ele que abençoa. Em nome de Deus, nós abençoamos. E bênção é fonte de vida. Por isso que o texto diz assim, que Deus, que Ele mostre o seu rosto, o seu olhar. Quando a gente pede a bênção, um pai, uma mãe, e ele diz assim, a mãe vai dizer assim, Deus te abençoe e te acompanhe. Se a gente vai para algum lugar. Ou seja, que Deus te abençoe e nunca deixe de voltar o seu olhar sobre você. O olhar de Deus é proteção. Um olhar de amor que não nos perde. Um olhar de cuidado. Isso é bênção. E nós iniciamos um novo ano pedindo justamente isso. Que o olhar de Deus esteja sobre nós. Que a bênção de Deus esteja sobre nós. Porque bênção é proteção, é segurança. Em continuidade, com esse pensamento, por isso nós rezamos no Salmo. Que o Senhor, te abençoe e te guarde. Que o olhar de Deus esteja sobre nós. O texto da segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas fala para nós que o templo já se completou. E Deus cumpre a sua promessa enviando o seu Filho. O Filho de Deus é bênção. Jesus é o príncipe da paz. Jesus, nascido de uma mulher, como diz Paulo, nascido sujeito à lei. Deus nos adotou como filhos e filhas para viver na liberdade e não no regime da escravidão do pecado. Já não somos escravos, e sim, portanto, livres, como afirma Paulo. No Filho de Deus, temos o Espírito em nosso coração, e nós podemos chamar Deus de Abá, de Pai, Paizinho querido. Porque nós estamos sempre sob o olhar da proteção do nosso Pai do céu. O Evangelho nos fala dos pastores. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria, José e o recém-nascido numa manjedoura. O que de especial? O que de extraordinário? A cena nada. A cena é muito simples. O marido, uma jovem, um pai e uma criança numa manjedoura. Mas os pastores souberam ver nesse sinal tão simples, Deus. Os pastores foram os primeiros a noticiar a grande alegria do nascimento do menino Deus. Eles se tornaram assim anunciadores da salvação, da luz que vem sobre nós. E aí os pastores saíram para comunicar essa boa notícia. E as pessoas ficaram admiradas. Admirar aqui é a capacidade de ouvir, de acolher. Nós devemos também acolher esse Deus luz, esse Deus bênção na nossa vida. O relato do nascimento de Jesus é para nós uma grande notícia. Quem recebe uma boa notícia tem o desejo de partilhar uns com os outros. E a gente partilha essa boa notícia que é Deus. A gente partilha essa boa notícia que é bênção. A gente partilha essa boa notícia que é a paz. O texto diz, tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. É o testemunho dos pastores. Quanto a Maria, o texto diz, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles no coração. Maria permaneceu na escuta.
para compreender aquilo que estava acontecendo. A atitude da mãe de Maria, guardar no coração, nos ensina a fidelidade. É isso. Nessa caminhada, às vezes nós não entendemos muito o projeto de Deus, não. O que Deus quer de nós. Aí nós guardamos no coração. Guardar no coração é meditar. E à medida que nós guardamos no coração e meditamos, Deus vai nos dando as respostas. Quantas coisas que nós não entendemos. Em vez de ficarmos desesperados, é preciso guardar no coração, como Maria guardou e meditava. Portanto, a alegria dos pastores, diz o texto que eles voltaram louvando e agradecendo, glorificando a Deus. O menino, diz o texto, ele foi circuncidado no 8º dia, recebe o nome de Jesus, que significa Deus salva. Ele é o Manuel, Deus conosco. O Deus que caminha conosco, que caminhou conosco durante esse ano que está terminando. Esse Deus Emanuel que vai caminhar conosco no ano que está chegando. Portanto, que esteja em nós o desejo e o compromisso de aprender como Maria, contemplar a vida presente naquela criança na manjedoura, meditar sobre os acontecimentos em nosso coração, para que nós podamos compreender os desejos de Deus para nós. Que sejamos sinais de bênção para o mundo, que nós sejamos promotores da verdadeira paz. E como Maria, vamos meditar essa palavra no nosso coração, para que nós sejamos servidores como ela foi. Portanto, meus irmãos e irmãs, que o próximo ano seja de bênção para cada um de nós. Que a bênção que nós estamos buscando, nós possamos encontrá-la cada dia do próximo ano. Que o olhar de Deus esteja sobre nós. E que nós possamos sempre pedir como salmista, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em